Olá, como anda a prática de pintura de vocês? Eu sei que pintar é a atividade artística que é mais querida, é a mais adorada. Mas quando a gente está em casa e não tem tinta à mão, como que a gente pode fazer para fazer uma pintura com tinta? Existem diversas maneiras de se pintar, de colorir a seco, mas a pintura com tinta ela é especial. Eu quero falar para vocês hoje sobre técnicas artesanais de pintura, sobre teoria e técnica da pintura. Existe um estudo sobre isso, a gente estuda esses elementos na faculdade de arte, nas escolas de arte, como as tintas foram feitas, que tipo de material é utilizado para isso. Envolve uma série de áreas de estudo e de práticas também, como a química, a história das artes, as tecnologias de ponta para a inovação de materiais e métodos de confecção de tintas, métodos industriais, mas hoje a gente vai falar só das tintas artesanais. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da pintura e a história das tintas. Muitos dos materiais naturais associados às tintas e aos processos artísticos, ainda usados hoje pelos artistas, são os mesmos usados há séculos. As mesmas terras coloridas que forneciam pigmentos permanentes para os nossos mais antigos ancestrais, elas ainda hoje fornecem a mesma capacidade de pigmentação e podemos fazer tinta com esses mesmos materiais. Nós nos habituamos muito à indústria petrolífera e aos produtos refinados, que nos fornecem uma gama de cores muito vibrante. As tintas são variadas. Você vai ter uma tinta que é a base água, uma tinta a óleo, para se fazer uma tinta aquarela é mega fácil. Você vai precisar de um pigmento, que podem ser temperos, café, terras, carvão triturado amassado, a ponta do lápis. Você vai precisar de um líquido, que vai ser o fluido, para fazer aquela poção, que pode ser a água, no nosso caso, da aquarela. Pigmento mais o líquido diluente água e o aglutinante, o que vai unir, vai juntar e deixar também um pouco mais espessa para facilitar a aplicação dessa tinta, vai ser uma espécie de cola. E no nosso caso pode ser a cola líquida mesmo. Primeiro dilui o aglutinante, a cola, com água e depois você vai adicionando o pigmento até conseguir o tom da tinta que você quer. Lembrando que enquanto mais diluente, mais você varia a cor da tinta. Então, altera a característica do pigmento. Um pigmento muito diluído vai ser mais claro. Um pigmento muito diluído vai ser mais claro. Um pigmento mais concentrado vai ser mais escuro. Você pode coar ou também trabalhar a sua tinta com uma certa textura, deixando os resíduos do pigmento. E aí você consegue uma variação de tinta. E como fazer para essa nossa tinta não estragar? Normalmente, a gente usa substâncias, mesmo no tempo antigo, né, nos primórdios da humanidade, eles já usavam algumas substâncias para não deixar essa tinta estragar e reservá-la. Pode ser usado o óleo de cravo, óleo essencial. Para 100 ml de líquido, você pode usar 3 gotinhas de água sanitária. E também uma outra substância que é muito interessante é a casca do limão. Você deixar ela na água para ela soltar os óleos essenciais e aquela substância que tem no limão, mas que é perigoso você deixar entrar em contato com o sol porque queima. Por isso que eu não digo para você espremer a casca do limão. Aquele óleo tirado diretamente da casca, ele ajuda muito a não dar fungos na sua tinta. Então, você pode deixar a água com a casca do limão para ela soltar um pouquinho e daí você prepara a sua tinta com cola e um pigmento da sua escolha. Nós falamos de pigmento e eu citei pigmentos orgânicos, pigmentos inorgânicos. Nós vamos trabalhar com pigmentos orgânicos. Para facilitar o entendimento e a gente não entrar na área da química, porque a gente só vai ver isso um pouquinho mais adiante para entender, esses pigmentos chamados inorgânicos, eles são de 3 tipos. São as terras, os minerais, como as pedras e outras substâncias minerais provenientes do ferro, ou até da ferrugem que um ferro oxidado pode produzir, produz cor também, e também substâncias sintéticas produzidas em laboratório. Pigmentos inorgânicos sintéticos.
aqueles produzidos pela indústria, que vêm da modificação, da alteração de substâncias como o petróleo. Os pigmentos orgânicos são aqueles que provêm de fontes naturais, mas de fontes vegetais e animais. A cúrcuma, o carvão, o açafrão, o urucum, o jenipapo, café, outras substâncias utilizadas. Essa é uma área interessantíssima que vocês podem pesquisar, ver em cada lugar, cada região, cada país, vocês vão conseguir descobrir coisas interessantíssimas. Querem uma fonte de pesquisa? Pesquisem o amarelo indiano. É uma mistura de substâncias muito curiosa. Vocês podem investigar. Agora que eu já falei sobre esse tanto de coisa, sobre pigmento, como fazer tinta, falei como fazer uma aquarela. Vou falar também, vou deixar umas imagens para vocês, o uso de materiais de aglutinantes diferentes. O ovo, por exemplo, fez uma das tintas mais antigas. Foi usada desde a época do Egito, chamada têmpera. Na verdade, esse tipo de mistura, como eu já falei, vem desde a pré-história, com elementos, materiais muito inusitados. A têmpera ovo ainda é usada hoje. Na faculdade mesmo eu experimentei fazer pinturas com a têmpera ovo. É muito interessante. Eu vou deixar umas imagens. No caso do ovo, da gema e clara de ovo, eles funcionam como aglutinante, essa cola, um pouco de gordura também. Ali você vai adicionar um pouco de água, vai adicionar o pigmento, a cor, a substância para dar cor e um outro elemento, um aditivo para ela não estragar. O óleo de cravo ou um pouquinho do óleo da casca do limão. E aí você tem uma tinta muito interessante. Fica só nas imagens para vocês poderem ver. Mas se quiserem se aventurar, esse tipo de tinta, ela pega sobre papel, sobre madeira também. Como ela é muito transparente, você precisa ter uma base clara para ela aparecer melhor. E se gostaram, pesquisem mais sobre o assunto, que ele é maravilhoso, é incrível e fascinante. Então, um beijo, fiquem com Carol e até logo mais.